Bom, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma Zcast de News, nossa 10ª edição. É um marco importante aí para a gente. E, como de costume, a gente traz as novidades mais relevantes da última semana e traz também atividades, né, relacionadas aos Zec Quiz, por exemplo, que a gente tem feito também com base nesses artigos semanais. E hoje a gente tem a nossa call, que a gente vai trazer aí coisas bem legais. Como eu falei, tem muita coisa acontecendo, então vai acabar ficando assim para as outras versões, né? Mas a gente compartilha os updates diariamente aí nas redes sociais, então vocês têm ajudado também a dar um boost aí, então obrigado também. E é isso, a gente começa aqui com esse hype aqui dessas imagens, né? É Gibi, né? Que fala que é essa versão, o estilo Ghibli? Ghibli, É um estúdio. né? Estúdio. Sempre que eu achei que era tipo arte de gibi, sabe? Uhum. Ué, ele é desenhista de mangá, sabe? Ah, entendi. É. Teve aquele filme, A Viagem de Chihiro. Eu acho que esse foi o mais conhecido, assim, dele. Cara, eu vou te falar que eu não, assim, eu nunca fui de assistir mangá, mas não sei se esse é mangá ou não, que eu também nem tô na tema da call, mas acho que era Death Note, não sei se é essa pegada também. Acho que eu, Isso, é, também, é, também. eu assisti. Aí você falou, eu lembrei que os gráficos eram parecidos, realmente. O meu sobrinho faz parte dessa parada, ele tem o caderno, É, bota a não vai pôr galera no meu nome, caderno. eu tô brincando. Maneiro. É, legal. Bom, eu acho que a gente começa aqui com o status do ZWIF. O James depois vai falar um pouco mais pra gente aqui. Mas a Blockchain Common e a Zingo Labs fizeram alguns progressos significativos no ZWIF, especialmente na ferramenta de Zemigrate. Embora ela esteja atrasada, mas a gente teve boas notícias. A ferramenta agora pode importar dados do Zcashd e abstraí-los em estruturas de memória de ZWIF, permitindo que os desenvolvedores criem suas próprias ferramentas de importação e exportação. A ECC está integrando a ferramenta também, e a Zingo Labs está desenvolvendo um importador de ZK Wallet, como parte do- das suas entregas, né? O ZWIF foi retornado em 4 crates separadas para poder ter melhor modularidade. O Zemigrate, que é a ferramenta de CLI, ZWIF, análise de estrutura de memória de núcleo, ZWIF Zcashd, tradução de dados do Zcashd, ZWIF Zingo e ZWIF ZK-Wallet, que são as expansões futuras. Alguns desafios, né, foram encontrados, né, a serialização baseada no envelope guardiano, uma serialização necessária para trocar arquivos de carteiras inacabada e requer um trabalho, né? Ainda requer trabalho, ela ainda está inacabada. Complexidade dos dados do Zcashd, a tradução do formato de dados do Zcashd foi mais desafiadora do que o esperado, né? Eles relataram, e atrasos solicitados pela ECC. A ECC solicitou adiamento no lançamento do Scratch para permitir melhor integração e refinamento e soltar ele quando ele estiver liso, né? Assim, para a gente não ter problema e tal. É sempre bom a gente ver esse tipo de preocupação, né, dessas entidades. E para concluir, o projeto ZWIF e apoiar os desenvolvedores, a Blockchain Commons solicitou uma proposta de extensão de subsídio de 28.400 dólares para cobrir, crate de importação e exportação de ZWIF, especificação completa de serialização e documentação final e suporte aos desenvolvedores, né? Aí os últimos marcos foi dia 1º e dia 2 de abril, que teve atualização, e no dia 30. Bom, os próximos passos é a aprovação dos ECG e a solicitação para prosseguir com o plano do marco revisado e a extensão do subsídio. Se aprovado, o marco 3
atualizado será submetido no dia 1 e 2 de abril e o marco 3.5 no dia 30. Maneiro. Acho que o James, não sei se o James faz parte dessa. O James está envolvido em vários projetos, né? Tem a Eu acho que ele tá, Frost, tem uhum, o acho que ele estava trabalhando com a Felipe, Zimbo, né? Tava, Fazimbo. Se ele estiver envolvido e quiser também dar uma palhinha para a gente do que ele está achando, essas questões de desafios também, que esse Cord Envelope que pode me foi corrigir também, James, que eu tiver falado alguma besteira aí, porque não tem Não, tá problema esses, não. certinho. esses crats, na verdade, você falou, teoricamente são pacotes, né? Se o James Uhum. até. Os crates são tipo módulos que você usa na linguagem Rust, que daí qualquer desenvolvedor vai poder usar os pedaços de código sem precisar reimplementar. Sim, é tudo sinônimo, né? Que a gente Né? até eu traduzi ainda como pacotes, né? Como se fosse pacote mesmo, sabe? Tipo, são módulos, então. É, mesmo Uhum. esquema. E aí? Eu dei início, né? Na verdade, assim que eu vi esse projeto rolando, eu já estava mexendo um pouco com a Zack Wallet. Daí eu criei todo um crate, né, que consegue ler todos os dados da Zack Wallet. E eles se interessaram e perguntaram se podia usar meu código. Eu falei, lógico que pode, seria uma honra, na verdade, né? Daí eles pegaram e estão construindo o ZWIF e os Excavator em cima do meu trabalho. Animal. É bem legal. Aquele convite você acaba aceitando? Você aceitou, né? Sim, eles fizeram um fork e agora estão. O projeto é deles agora. Eu entreguei para eles. Legal. Mas só que o meu nome tá lá como colaborador e o dono do projeto. É legal, tem que dar os créditos, né? É, Parabéns, maneiro. mas vai ser legal, vai ajudar muita gente a recuperar carteira perdida. É bem legal esse grant. Até em prática, né? A gente já viu aqui algumas vezes no servidor, algumas pessoas vindo meio do nada, né? Ficou sabendo da gente por algum evento, alguma coisa, alguma call, e veio perguntar sobre as carteiras muito antigas, né? Que algumas o James até foi lá no fórum, perguntou pra galera e a galera nem sabia o que que era. Então, não sabe também se a pessoa tomou um scan ou não, mas é recorrente esse tipo de pergunta de conseguir recuperar carteiras muito antigas que não têm mais compatibilidade com os sistemas novos da Zcash, né? Então, vai ser de suma importância aí para a saúde do ecossistema e da comunidade também. Sim. É justamente isso também, aquela questão da Ledger, né, cara? A gente vê que é um drama sem fim, os caras não atualizam o firmware das cash para a galera recuperar, para conseguir transacionar e tirar ZEC da Ledger, né? Eu mesmo tenho Ledger, tenho algumas cash lá e não consigo tirar. E assim, eu não vou pegar a seed e subir em outra coisa, sabe? Então, assim, perde todo sentido. Claro que eu precisaria de uma Keystone para conseguir fazer hard wallet para hard wallet, mas assim, eu não tenho, então não consigo fazer isso no momento, né? Mas o ideal era ter outra hard wallet para conseguir, diferente da Ledger, para conseguir resgatar ali sem problemas nenhum, né? Offline. Mas, mas é isso. Que bom que agora tem essa opção, né? Se não tiver como você precisar muito e entendeu? Tem como dar um jeito. Hoje já está funcionando, né? Graças ao desenvolvimento da galera lá. Bom, já até entrando no próximo tópico, a gente tem o Ô, Zcash. Michael, Oi. só um segundo. Você pode me explicar rapidinho, bem superficialmente, esse negócio da Ledger? Você não consegue tirar ZEC da Ledger? Não, quando você abre, você consegue instalar o app da Zcash. Você tem Uhum, Zcash lá, você consegue receber Zcash, cai tudo certinho. Só que na hora que você vai colocar, vai apertando ali na Ledger, né, para conseguir seguir os passos, né? Você primeiro uhum, abre, faz assim, enviar, você coloca seu endereço transparente, porque a Ledger isso. não aceita. Aí você coloca lá, e aí no final
da transação ali, ele meio que, na hora que você apertar abrir, para validar, né? Aí você clica na Ledger, ela dá um erro lá de conexão. E aí você não consegue Hum, prosseguir, sabe? sei, Mas sempre foi assim. não, funcionava, né? Mas assim, aí Entendi. eles não atualizaram e ficou esse problema de conexão no final ali. E acabou resolvendo para subir nas hash, né? Que é 24 palavras a Ledger, né? Então você consegue Uhum, subir nas hash. E, enfim, resolve esse problema com umas carteiras transparentes também, que inclusive uma que eu tinha acho que um Zcash numa carteira Exodus, que é uma carteira transparente, e eu uhum, acabei subindo a iWallet sobe também, então eu subi na iWallet na época, mas agora dá para subir nas Ash também. Então, você consegue recuperar tranquilo. Então, assim, certeza É, que você consegue recuperar seus saldos, mas assim, para quem tem uma hard wallet, não é legal você. Não quer ter esse trabalho de tirar né? Não expor a seed, né? A questão mas dele é que por ele assim, não quer expor a seed, porque é a mesma seed de outras carteiras também. Então, se ele tem outros saldos em outras redes, ele vai estar expondo todas essas redes. Exatamente. compreendi. E a e Beleza. só Ledger é para multicoin, né? complementar, quem não tem costume de usar Cold Wallet, né, não mensalmente, não tem uma data específica, mas ela progressivamente vai atualizando os firmware, que é mais ou menos uma atualização do software da Cold Wallet para ela manter a conexão ali com a blockchain e fazer toda a interação que você precisa fazer offline. Sim, Então, se o dev da carteira não atualizar esses firmware, uma hora pode ser que dê algum bug no meio dos códigos e pare de funcionar, o que foi o que aconteceu aí com a Ledger. Eu não sei, alguém já abordou isso no fórum, Michael? Do Já porquê a assisti todos Ledger os não dias, cara. atualiza? Inclusive tem um tópico só disso, do Ledger lá. Tem, né? E aí Eu isso vem lembro. se desenrolando há muito, muito tempo, até o Conrado também. Enfim, aí os caras foram atrás da Keystone, né? Hoje em dia todo mundo só recomenda a Keystone, assim, para Shield, né? No caso, eu tenho a Trezor, mas a Trezor é transparente, né? Mas assim, nunca deu problema, sempre funcionou a Trezor. Então a É, Trezor tem Zcash desde o infelizmente, começo. infelizmente a gente foi procurar, né, ver ali quando as edições especiais da Zcash lançaram ali da Keystone, mas era meio inviável, né, os preços e as taxas e tal. Então a gente ainda não trabalhou ali com a Keystone em alguma coisa, mas no futuro aí, se a gente tiver uma oportunidade, a gente vai tentar trazer para a comunidade, trazer para o Brasil. Tem um preço salgado, assim, dá para comprar, só que quando chegar aqui você vai pagar imposto e dobrado, né? Agora tá sim, muito, sim, sim. agora é tipo uma lei, né? Então, assim, fica muito mais caro pra gente agora. Então, o ideal é se alguém tiver amigo tal, que vai para fora, ou Ah, você mesmo, você consiga comprar, mandar entregar no hotel e trazer ela, sabe? Que aí você vai Trazer ficar. fora da caixa, né? Porque é um dispositivo grande, parece um celular, né? Um pouquinho, Parece um iPod antigo. sim, sei. Essa é a Keystone. É, essa questão. Maravilha. Show. Legal. A minha Ledger eu trouxe assim, eu comprei, mandei para casa de uma amiga minha nos Estados Unidos, Uhum. e aí ela trouxe de lá. Legal. É isso, né? A Trezor também foi de fora também. Porque acho que veio da República Tcheca. E a É, Ledger vem da a França, né? Ledger é da França. É. Uhum. Mas a gente importou. A gente fez 3 sorteios aqui com a Zcash. E a gente sorteou 3 Ledger e a gente trouxe veio da França também. A gente acabou pagando imposto aqui, mas foi antes de subir essa rencarada, né? Então, tipo, eu acho Aham, teoricamente ainda compensou, sabe? é. show. Pô, mas valeu pela explicação. Mas a gente sempre está acompanhando essa questão da Ledger, tipo o Luca também, que é da Cosmos, ele mandou mensagem para mim essa semana, falando que ele tem Ledger Cash lá, né? Então, assim, essas atualizações que a gente trouxe foi bom porque, assim, você tem saída, sabe? Você não está encurralado. Então, isso é Certo. importante. Maravilha. Mas é isso. Bom, vou falar aqui do Zcash Z3, né? Vou falar as atualizações do Z3. Para quem não sabe, o Z3, né? Para quem às vezes perdeu outras calls e atualizações, se trata chama Zebra, Zaino e Zalen. Acho que é assim que se pronuncia. Eles são projetos, né, do ecossistema da Zcash com funções, né, complementares, né? O Zebra a gente sabe que é um full node em Rust
ele vai substituir o ZCast-D, né, que está focando aí na eficiência e segurança, e também querem trazer essa descontinuação, né, planejada aí para maio de 2025. Então, eles querem substituir o ZCast-D para o Zebra, isso aí a gente também sempre está trazendo atualizações para vocês. E quanto ao Zaino das Ingolabs, né, a Zaino é desenvolvida pela Zingolabs e é uma infraestrutura para carteiras. Ele vai fazer integração com o Zebra, né, para ter uma sincronização bem mais rápida, né, atualmente aí marcada para ser lançada. Já a Zale, ela é uma carteira que ela vai usar a Zaino para sincronização, acho que é isso. E aí ela supera tipo essa questão dos atrasos, problemas ali no Light Wallet e visa melhorar. O James até não sei se ele sabe mais das áreas, mas eu acho que ela visa melhorar um pouco a experiência do usuário, né? Eu acho que eles estão se complementando. Esses três projetos vão se complementar para ser uma coisa muito mais rápida aí, para os usuários não terem tantos problemas de sincronização, demora para baixar. Por exemplo, eu baixei a Zingo para o PC, demorou para caramba para atualizar. Agora, se eu baixo no celular, é rapidinho. Então, eu acho que eles vão trazer uma evolução bacana e uma otimização também, né, para a rede das cache. Até mais com esses novos planos, né, que está sendo desenrolado para esse cache. E, bom, o Paco, né, que é o responsável aí para trazer os updates da descontinuação do ZCast-D, ele estava na Bulgária durante a semana do ZK Week, e aí ele voltou, né, trouxe várias paradas técnicas também para o sistema das cache. Teve o ZF Dev Summit também, que reuniu diversos membros da comunidade, né, para discutir e colaborar com essas questões do Zebra, né, do Zoane da Zalea, e trouxe os cronogramas também, né? Então, eles sempre estão atualizando a gente. O Zebra, né, tem essa função de substituir o ZCast-D, e, e esses times estão trabalhando em conjunto, né? Mas tem algumas coisas, né, que ainda precisa de teste, né? Feedback também. Então, eles convidam todos para participar dessas discussões também, para testarem essas questões, para conseguir moldar isso, sabe? Para não ter tanto retrabalho, porque isso vai ser sempre trabalhoso, né? Então, imagina você desenvolver um negócio, ainda mais com 3 projetos de uma vez, e aí um tem que se conversar com o outro, etc. Então, estão convidando pessoas aí com carteiras vazias, né, para a comunidade aí, para conseguir testar isso. Então, para quem tiver curiosidade, acho que não sei se é mais voltado mais para dev, mas é um projeto legal. O nome é até legal, né? Z3. São 3 projetos que estão em andamento em conjunto aí. Bom, legal. O próximo tópico é novidades na Zingo, mais fluidez e mais controle. Zingo versão 1.11.1. A Zingo, como vocês sabem, é a carteira tanto mobile como PC, desenvolvida pela Zingo Labs. Ela acaba de receber essa atualização, que deixou a experiência da Zingo muito mais fluida ali, está muito mais leve, eu achei bem bacana. A versão 1.11.1 traz melhorias tanto na interface quanto nas transações e com foco em clareza, acessibilidade e controle. Bom, vou citar alguns tópicos que foram modificados. Navegação otimizada. Voltar para as telas anteriores ficou mais natural e rápido. Aba receber redesenhada. Agora todos os endereços shields estão reunidos em um lugar só e os transparent address foram organizados numa aba separada, no mesmo lugar, só que numa aba separada. Memos com mais espaço. Ao usar os endereços Orchard, é possível incluir textos maiores com mais campos de memo, então cabe mais caracteres. Histórico de transações mais limpo. Uma nova opção permite ocultar valores pequenos, tornando a visualização muito mais objetiva, acho que semelhante com as hashes, se você for comparar também. Tá bem legal de usar. Configurações a um toque. Agora tem o ícone de engrenagem de configurações no canto direito superior, que você entra diretamente nas configurações, deixando tudo mais fácil e mais simples de usar também.
e identificador de sincronização em tempo real. Agora, você em cima do seu saldo, você tem o botãozinho que, se você clicar, você vai para abas de sincronização, o que antes era no menu dentro das configurações para o lado direito inferior, se eu não me engano. Então, essas melhorias deixaram a Zingo ainda mais amigável para quem valoriza a privacidade, sem abrir mão da praticidade. O que a Zingo tinha um design mais duro, né? Mas eu compararia com umas carteiras mais antigas do mundo cripto, e agora ela está com um design bem bacana. Vale a pena, se você usa a Zingo aí, vale a pena você atualizar aí no seu mobile ou no seu desktop. Eu vou estar mandando o link aí para vocês. E dá um check aí para ver como é que tá e fala pra gente. Eu atualizei essa questão de conseguir ver quantos blocos faltam para sincronizar assim no topo da tela ali, ficou bem mais fácil. E a Zingo tem um negócio interessante, né? Que eu até baixei em outros celulares meus também, que ela só habilita a interface depois que você recebe alguma coisa. Então, assim, assim que você baixa, isso para onboard também é legal, porque você baixou a carteira, a primeira coisa que aparece é só o endereço washer lá. Então, assim, depois que cai algum saldo lá, que ela libera toda a interface que fala para você fazer o backup, sabe? Então, assim, não perde esse tempo para receber pagamentos. Então, é tipo meio que de bate pronto você recebe, e aí depois você vai ter a interface completa e consegue também fazer o backup das seeds, né? Acho que a Zash também agora faz essa parada, mas a Zingo é tipo de cara, igual vocês estão vendo aqui com essa telinha aqui que tá. É só isso aqui que você enxerga, só o QR Code e o endereço Ocean. Eu vou dar um spoiler. A paleta de cor foi levemente modificada. Então, para quem não gostava pela simpatia do verde, agora ela tá um pouco mais leve, menos forte também. Tá muito mais agradável. Eu era um pouco incomodado com o verdão demais. Agora eu achei muito mais bonito. É um azulzinho, né? Eu, Um eu, cinza. O azulzinho com cinza. eu curto Isso. a Zingo, eu uso ela no PC. E eu gosto dela porque ela é uma versão verde da Zack Wallet Lite, né? Que a gente tinha antiga. Que quem tá aqui há mais tempo deve ter chegado a usar. E é uma carteira, pô, saudosa no nosso ecossistema, né? Que trouxe aí o SDK no seu lançamento do endereço unificado, né? Que foi uma revolução. E tem o Nate também, que está contribuindo na Shielded Labs. Ele fala de Proof of Stake há muito Exatamente. tempo. Então, e não só isso, eu tenho um carinho assim pela intimidade que eles têm com os latinos, né? Assim, eles sempre apoiaram a Espanha, sempre tiveram contato com a gente também, apesar de a gente nunca ter feito nada muito grande com eles, eles sempre foram bem abertos. Tem o Paco também que trabalha com eles, o James também que, pô, contribuiu. Então eles têm esse carinho assim pela comunidade latina. Eles são bem fortes aqui na parte latam, né? É uma entidade que eu vejo que mais dá abertura e apoio ali, dá mais para a parte espanhola e tal. Então, eles trabalham bastante com a comunidade espanhola ali também, fazendo as atividades deles. No início, quando a comunidade estava crescendo, eles faziam as mini taskzinhas, as bountyzinhas de repostar tweet. Eles faziam, sempre deram uma moral aí para a comunidade também. Então, sempre foram muito receptivos. Isso é muito legal. É isso E aí. pelo que eu tô vendo, ela só recebe agora só blindado, né? Não, não, não. Tem a abazinha de transparente ali do ladinho. Ué, na tua não tem, não? Na minha tem. Mas de Então, repente é porque eu tenho saldo. Se pá, é porque eu tenho saldo T. É porque eu tenho uma querelinha de saldo T, então eu acho que aparece. De repente, se ah, não tiver, não aparece. tá. Lembra que ela tem em português, mas eu não. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ela foi a Modo primeira, né, avançado. a ter a Tá. Tem tradução que em ser no modo línguas. avançado para aparecer, mano. O meu deve estar no modo avançado, então. Não, tá no modo básico não aparece, no modo avançado aparece. Então, eu ia até falar isso para quem tá acostumado aí com a Zingo antiga, quando abrir, vai lá nas opções, já bota no Advanced Mode, ou modo avançado, se estiver em português, e aqui você vai se achar mais fácil. Eu também fiquei meio perdido na primeira vez. Engraçado que é outra cor, né? Ele até muda a cor da wallet. Uhum.
E agora tem um botãozinho, se eu não me engano, se você tiver T-Funds, você tem um botãozinho para você dar shielded, que nem nas ASH também. Legal. Aproveitando Bacana. aqui que a gente está falando de carteira, vou puxar o próximo tópico aqui, que é a Zenith Wallet, que é a nova proposta de Grant, que pretende levar mais segurança e inovação aí para o nosso ecossistema. O desenvolvedor René Vergana, conhecido por entregas sólidas no nosso ecossistema, está de volta com uma nova proposta, é um grant de $91.000, que turbinaria a nossa carteira Zenith, né? É uma carteira full node que vem se destacando por seu foco em autonomia e privacidade. As carteiras full nodes elas já tendem a ser mais privadas, né? Porque você que vai assinar a sua transação e validar ela em bloco. O objetivo da proposta é entregar duas funcionalidades de peso: suporte ao Frost Multisig, permitindo que usuários criem e gerenciem carteiras multisig de forma distribuída e segura, que assim, às vezes a gente não dá muito valor, que a gente é um usuário normal, mas assim, depois o Michael pode falar mais aí também sobre, mas é uma coisa que grandes empresas e grandes corporações almejam que uma blockchain tenha, assim, por segurança, né? Integração com a Keystone e Hard Wallet, que reforça a segurança com armazenamento de chave offline, e suporte de assinatura de transações via Zebra, né? Então você vai poder usar a Keystone para poder validar a transação ali do seu full node. Você tem uma camada de proteção a mais, né? A proposta técnica inclui o uso de protocolo CWTCH, que garante a comunicação peer-to-peer criptográfica via Tor, ideal para cerimônias de multisig, né? Então, no caso, quando eles forem criar essas multisigs, né, que são as chaves divididas, para você poder precisar de todas as chaves para poder mover os fundos e ter essa segurança, ele seria feito por Tor, né, que aumenta o nível de segurança bastante, né. A extensão de crates, que é o Librust Zcash, para lidar com PCZTs, que é par Partiality Partially Partially Crate Zcash Transactions, essenciais para integração com Hard Wallet. O orçamento dele seria dividido em 86.400 para o trabalho técnico, 960 horas, $90 por hora, $300 em hard wallet, né, que seriam 2 dispositivos da Keystone, e 5.300 de custos adicionais, que é uma doação para Open Privacy Research Society, que ele pretende fazer direto do grant. Alguns riscos técnicos foram mapeados com a mudança dos pacotes de código Librust Zcash e dependência da disponibilidade da testnet no 7 para testes finais. Mas vale lembrar que Vegana já entregou com sucesso grants anteriores, incluindo o Zigou e o desenvolvimento da primeira versão da própria Zenith. É isso aí. É um grant muito importante, assim. Não é qualquer pessoa que faz. E eu acho que entregando com sucesso aí é mais um grande marco aí nessa É, estrutura que está sendo criada nova do Zebra e toda essa construção aí que vem vindo para a gente evoluir o protocolo para outro patamar, né? exatamente. Essa infraestrutura que está sendo criada, focando essas questões de segurança, escalabilidade, tem essas questões também do próprio Crosslink, né, que é esse novo consenso que está sendo discutido, inclusive a gente compartilhou o roadmap com vocês hoje. Cara, a Zcash está fazendo muito barulho aí. Tem um paper que eu ainda não, confesso que ainda não cheguei a ler tudo, mas foi publicado nas redes sociais também, que é uma proposta aí de um cara que acho que o Ezek falou dele, ó, foi o Yogi, que alguém na comunidade falou que ele é brabo e tal, ele postou no Exxon um paper, inclusive pessoas do Bitcoin que fazem research em cima, né, do protocolo do Bitcoin, estão comentando lá no post dele. A gente até soltou e colocou para a gente aí na nossa ouvidoria, mas a gente, se quiser compartilhar, se você consegue pegar para vocês.
Cara, eu gostei muito de ler esse artigo, assim, o Sam Bowen, para quem não sabe, ele é um dos criadores, né? E ele é um cara que nunca teve nenhum estudo de criptografia. E, se eu não me engano, ele foi o cara que ajudou a resolver algumas questões do Trust Setup. E ele continua contribuindo até hoje, assim. E eu sou fã dele por esse motivo, sabe? Ele é um cara que não estudou criptografia, entendia básico de computação e estava ali engajado na comunidade com o propósito da privacidade, de você ter uma ferramenta anti-surveillance, né? Então, ele é um cara que eu gosto muito, eu sempre acompanho lá ele no Twitter e tal, e esse último post que ele fez, assim, ele pontuou muito bem a história da Zcash, mas não os acontecimentos, tipo, saiu um CEO, aconteceu isso, ele pontuou, assim, tecnicamente o que eles precisavam, e ele sempre, como ele não é um cara estudado, ele sempre produz um conteúdo mais digerido, sabe? Apesar de estar em inglês, e ser um pouco comprido, é uma leitura para quem está interessado aí gostosa. É bem legal, cara. Bem legal. Eu tô bem. Quem que vai? O James não tá por aí, né? Eu ia falar do Frost também, que é muito importante. Mas beleza. É, vamos seguir aqui. Para quem acompanha também, semanalmente o Josh está aí trazendo novas aventuras e viagens também, né? Que ele tem feito bastante network. Ele traz para a gente algumas reflexões também bem interessantes, né? Como semana passada, se não me engano, foi acho que dos mares, né? E agora trouxe em chamas. E, e aí teve uma. Ele pegou alguns dias, ficou com a família dele, né? Também, essa correria, e aí trouxe algumas novidades para a gente sobre os avanços que a SEC tem feito no ecossistema das Cash, né? Eles têm trabalhado muito intensamente em várias frentes, né? Então, o Josh tem trabalhado há quanto tempo com a Brave, com a Filecoin, por exemplo, a ter, né, trazido aí essa questão do Shielded na Brave Wallet, né, no browser. Pelo menos daqui a pouco a gente vai estar vendo isso em mobile e o Brave tem 85 milhões de usuários. Então, assim, a ICC tem feito, né, o Josh tem feito, a equipe lá tem feito essas pontes, como a própria Maia também, que é a DEX, né, em breve também está trazendo atualizações. Teve até um podcast recente, né, no X. Enfim, teve a questão da NIM também, quer dizer, que está com a NIM, mas também o pessoal da SEC também está trabalhando com eles. Então, assim, muita coisa se vê hoje com colaboração com outros projetos, né? Isso é muito importante, porque também cria laços e também acaba aqui ajudando as pessoas testarem a Zcash, ver o poder que a Zcash tem, essas questões de shield, questões de mensagens, e isso é muito importante. Então, eles têm foco hoje também nas ASH 2.0, né? Então, eles estão trazendo atualizações aí para iOS e Android. E, e além disso, eles estão fazendo o redesign dela com uma. Eles querem fazer mais integrações, né? Para quem, por exemplo, quem tem as Dash hoje consegue ver a questão da Keystone, que já está ali. Tem a questão da Coinbase, que a gente compartilhou com vocês, questão do tutorial lá em Pix e tudo mais, que você consegue fazer dentro da sua própria Dash. E tem a questão da Flexa também, que você consegue pagar em vários restaurantes, enfim, sei lá, mais de 40 mil estabelecimentos que aceitam essa integração com a Mastercard ou Visa, mas ali usando a Flex, né? Então, e é possível você pagar em Shielded Zcash, que isso é muito importante. Então, assim, qual o conceito? Eu lembro muito bem quando a gente estava bem no começo, quando eu estava com a Zcash assim, também no começo, eu já vinha de outros de um outro protocolo que tinha uma carteira all-in-one, né? Tudo em um. Então, esse conceito é o que eu estou vendo hoje a Zcash está desempenhando isso. Por quê? É muito mais prático você investir, né, em fazer integrações e ter ali com o seu usuário várias ferramentas que ele não precisa ficar, sabe, abrindo vários sites ou fazendo swap não sei na onde. A ideia é o quê? Trazer a própria DEX para dentro das ASH.
Então, assim, isso é muito legal, né? Isso é uma das atualizações que eles querem trazer. E, claro, que deve ser um desafio tremendo no olhar técnico, né? Porque também tem disponibilidade de outros serviços. Mas, cara, é fantástico. A gente vê vários apps hoje de swap, funciona muito bem. Eu acho que nas Zash também vai funcionar super bem, já que é um app, né? Uma carteira totalmente nova, totalmente feita ali da melhor forma possível. Então, você vê que acho que não vi ainda reclamações fortes da- referente às Zash. Então, essa era uma dor que a gente tinha na comunidade Cash. E hoje parece que está sendo, tá se resolvendo e o problema começou a ser hard wallet, né? Mas que bom que também eles trouxeram essa questão de recuperar as chaves, né? Para a própria Zash também, a Keystone surgiu aí também. E tem a questão da Nier também, né? Eu falei da Maia, mas tem a Nier que já está funcionando, que é uma das paradas que a gente tá utilizando no nosso dia a dia, né? Pelo menos eu também, eu estou usando também. Então, claro que eu peguei bugs ali, mas sempre estou no suporte, né, converso com eles, eles resolvem ali, também não tive nenhum problema, assim, de ficar um dia sem resposta, enfim. Então, assim, eles estão sempre ali para dar o auxílio que a gente precisa. Então é isso, a gente está esperando essa questão das ASH 2.0. A ICC tem feito pesquisas aí com a Tatiana também, que a gente soltou para algum de vocês, que vocês preencheram lá aquele survey, que também foi importante. Eu acho que é isso. É, O Josh está sempre trazendo novidades, ele sempre acaba postando ali no fórum, mas para quem segue ele também no X ali, ele acaba postando também. Então, assim, tudo que for de novidade da ICC, da Zash, que é uma coisa que está no nosso dia a dia agora, a gente vai trazendo para vocês, né? Maneiro. Eu acho legal essa ideia da DEX, assim, de você ter uma DEX integrada e todos os serviços ali dentro. E você ainda ter a escolha de poder sair também e usar outro serviço, porque você também tem essa opção. E a concepção da Zcash é isso, né? É te dar escolhas. Mas isso ajuda na segurança da rede, facilita o onboard de novos usuários. E é engraçado, né? Porque Zcash é pioneira em ZK, vai ser pioneira porque vai ser a primeira, o ZEC entrando aí vai ser a primeira blockchain com uma DEX integrada dentro, né? Onde você emite tokens que são privados e de fora ele é igual para quem vê de fora ele é igual um token da Zcash. Então, tipo, é, é uma tecnologia assim que às vezes a gente não consegue nem explicar, né? Mas você falou isso, eu pensei isso, né? Falei, caraca, tem os ESA, né? E eles estão integrando aí com a Vax, começando a conversar com outras coisas, Brave, Wallet, nossa, até a gente que tá aqui todo dia esquece tudo que tem que estar acontecendo. Sim, pô, eu fiquei perdido, eu falei no começo da Copa, fiquei perdido, porque além das coisas do dia a dia, a gente tem que estar ligado nessas atualizações, né, para não perder. Então, teve várias paradas, né? Teve a questão da Brave, teve o roadmap da Crosslink também, teve a Maia, hoje teve podcast com a Nini também. Então, assim, são várias frentes, mas um ecossistema, né? Que se É, o, complementam porque são projetos que têm a mesma missão e propósito, né? Então, é bem legal isso aí. não, e não só isso, um ressurgimento da comunidade, assim, e de gente engajada no fórum, e a Shielded Labs fazendo Shielded Dialogues, conversando lá com a galera, com o Nate, que a gente fez até um short deles depois, quem quiser vai lá no YouTube, que fala sobre o NMS, que é outra coisa, que é o Network Sustainability Mechanism, né? Sim, Sabe, é muita coisa, cara. É esse é muito outra maneiro ver isso proposta tudo legal, né? acontecendo também. Não, e quando a gente, pô, começou aqui com as Zcash, cara, tipo, a gente, sabe, tipo, a gente fazia mais força, sabe? Hoje em dia a gente nem sabe pra onde a gente começa falando, sabe? O É, desenvolvimento tá, e a comunidade também, assim, tem visto a comunidade, a galera criando meme, eu acho que essa é a vibe. cara, a persistência é Exatamente. um negócio. Você vê que o projeto não está parado, está em pleno desenvolvimento, está tendo até desenvolvimento massivo, né?
para melhorias primordiais para o ecossistema também. Você vê que está numa pegada saudável, né? A galera está querendo construir, está querendo evoluir e está querendo trazer o melhor produto também para o usuário, né? Então, como você comentou, a gente fica até perdido às vezes, né, do que abordar, do que é mais importante, o que não é, Né? Tem porque a Maia, muitas tem a Nier. então. Aí tem Rise, que não se fala há um tempo também, né? Mas era a integração de gift card dentro das apps para ser fácil de comprar, né? Gift cards e ter um fácil acesso mais livre ali também. Então é muita coisa que, tipo, melhora muito a usabilidade do usuário final. Então a gente vai abordando em partes aí, trazendo o melhor que a gente tem aí da semana para a comunidade. Sim, hoje a gente tá falando de 3Z aí, né? Zaino, Zale, Zebra. Então, assim, É a Tríplice. Que então, são os projetos que estão surgindo, né, com o desligamento do Zcash D, né? Esse Z3, se eu não me engano, era o antigo Zcash D Deprecation, né? Que era o desligamento do Zcash D, que eram as atualizações do Paco e tal. Só que é outra coisa que começou a se criar várias ferramentas e no meio. Porque imagino você criando uma ferramenta, você fala, cara, isso dá para ser usado dessa forma, isso dá para fazer isso também, dá para a gente entregar essa melhoria, entendeu? E você poder reconstruir o Node ali, que era uma necessidade também, para a gente escalar a rede, né? Com, ela continuar crescendo, ele traz um estudo também de caso, sabe, das coisas. O cara que está construindo aquilo ali, a mente dele está abrindo, ele está, sabe, eu acho que essa parada de, eu tatuava, né, poucas pessoas sabem aqui, mas no início, quando eu comecei a tatuar, eu às vezes fazia um desenho legal e eu perdi aquele desenho, eu ficava triste. Só que com o tempo eu aprendi que toda vez que eu refazia, eu fazia ele melhor, entendeu? E, e você tem mais ideias, você já descarta aquelas ideias antigas, melhora elas e tal. Então, a Zcash está tendo essa possibilidade, sabe, de criar algo sólido, mais sólido, né? exatamente. E trazendo mais desenvolvedores, né? A gente está vendo várias caras novas aí, na qual é bom porque isso também mostra aí uma solidez, né? Muita gente que não falava desse cash voltou a falar, tá vendo a real importância da privacidade, sabe? E uma estrutura que está aí rodando há 8 anos. Várias blockchains aí caem, tem que ser desligadas de novo. E você vê que a Zcash está aí, né? Então isso é importante. Não, eu olho assim a história e falo, cara, a galera quando criou as Zcash estavam muito à frente, foi algo muito acaso. O Zuko esbarrou com Tom Tromer, é um inglês que ele era PhD em ZK. Os caras se esbarraram e resolveram fazer, sabe? Tipo, uma parada que muita gente não entendia. Então, e você vê, tipo, preço e tal, a gente sabe que esse mercado é meio louco. Mas, porra, você olha o preço e olha a tecnologia que eles estão criando, as inovações que eles estão fazendo em cima de blockchain. é, os caras não largaram a ideologia cypherpunk, sabe? Você olha e fala, cara. Aí você olha a história, tipo, porra, se fosse um escanto, acho que o Zuko tava dando a cara a tapa, entendeu? Na minha cabeça isso não existe, sabe? Tipo, eu olho isso como um projeto que tá à frente do tempo. Entendeu? Eu acho que ninguém acreditou quando ele lançou, porque, assim, tipo. O pessoal brinca, né? Fala que o Zuka é o Satoshi, porque o Satoshi mencionou o Zero Knowledge Proof lá no Bitcoin Talk 2010, o negócio, em teoria, o escrito dele ali era difícil de ser implementado, né? Aí teve o paper Zero Coin e tudo mais, que até tem aquela revista de 2013 lá que o Vitalik escreveu sobre Zero Coin sendo um Bitcoin private, né? Um Bitcoin privado, mas na verdade não seguiu, né? Quem seguiu foi a Zcash. Então, cara, a Zcash tem todos os méritos aí. Muitos projetos eu vejo falando de ZK, que é o futuro, identidade, vários casos de uso importantes. E tem vários protocolos tá chegando na Ethereum agora também, Layer 2 e tal, tudo usando ZK. Então, assim, cara, é isso.
ainda bem que a Zcash não desistiu, sabe? Tipo, porque o pessoal, dinossauro, aquela moeda dinossauro, né? Dinocoins, eles chamam. Que tem uma robustez, não é um token. A Zcash é uma moeda, como o Bitcoin é uma moeda, sabe? Então, assim, não existe. A Zcash tem uma blockchain própria, sabe? Não fica usando EVM e tudo mais. E, cara, essa questão de adicionar shielded no Brave, que é uma wallet aí do browser, cara, é muito bom porque a gente não tinha isso. Isso atinge muitas pessoas, assim, você consegue fazer compra online, imagina, você consegue autenticar em algum portal, sei lá, seja um e-commerce gigantesco que aceite entrar com uma carteira, por exemplo, Web3, que, né, imagina o futuro chegando aí, onde você possa, no seu marketplace favorito, você entra com a sua wallet e já faz pagamento lá. Imagina você pagar isso com Shield de ZEC, sabe? Cara, você já eliminou muita coisa, sabe? Você não vai ter um rastreio da onde, da onde saiu o seu dinheiro, quanto você tem na sua carteira, qual que é o seu nome, seu CPF. Simplesmente você pagou, autenticou ali, caiu lá, entendeu? Vai chegar no seu endereço. E aí é isso. Mas bem legal mesmo. Não, duas frases que eu não esqueço a primeira é que a privacidade é o ativo mais escasso que a gente tem, né? E cada vez mais escasso, né? A gente não consegue gerar mais privacidade, a gente só perde. E que é a inteligência artificial que vai pompar os tokens de privacidade, cara, porque a gente está vendo o mundo como ele está se desenhando hoje em dia, assim, com essa dinâmica de rede social e inteligência artificial. A gente, a IA já é usada há anos para cruzar dados, né? Inclusive, ela é muito mais eficiente para cruzar dados do que para gerar qualquer coisa para gente. E é um tema que a gente ainda vai falar, né? Dando spoiler aí da Mandita. Mas, assim, é, é isso. São essas duas frases que eu não esqueço, cara. Privacidade é o bem mais escasso e a inteligência artificial que vai pompar os tokens de privacidade, porque é elas que vai fazer sentido quando as pessoas começarem a sentir essa dor, que está muito próximo, e já tem muita gente sentindo essa dor, sabe? Mas, Elas vão começar a olhar para isso. mas até as pessoas famosas hoje que não entendem, não estão nesse campo tecnológico, mas eles já estão comprando máscara de silicone para sair na rua, sabe? Então, primeiro você tinha, eu quero ser famoso. Hoje em dia a pessoa quer privacidade, entendeu? Assim, então aqueles negócios, né, nunca tá bom, sabe? Então, quem tem uma bicicleta só tem um carro. Aí depois tem um carro, pô, mas precisa de uma moto que é veloz. E assim por diante. Então, essa questão da privacidade, ela está sendo assim, as pessoas estão percebendo, assim, não só nesse âmbito tecnológico que eu tô falando, mas cara, no dia a dia, tipo, a galera, eu vi esses dias, o famoso tá saindo com máscara, tipo, porque não quer ser reconhecido. Simplesmente por paparazzi, por pessoas que não cuidam da própria vida, sabe? Enfim, os dados vazam na internet, vazou foto, alguém tirou foto. Então, assim, o pessoal tá tendo que usar máscara de silicone. Então, imagina essa galera num futuro onde, sabe, vai ser totalmente digital, essa galera vai ter que estar nesse meio de cripto e tudo mais. E ela vai ser o próprio banco. Se ela não tiver privacidade, como que o cara vai sair na rua com o famoso rico e tal? Tipo, a privacidade não vai ter preço. Vai ter um valor gigantesco. Então, eu acho que esse é o negócio, né? Certeza. É legal. É isso. Batendo aqui uma horinha de live. Qual? Obrigado aí por mais uma podcast de call.